Olá, no Papo com o Editor desta semana, o Broadcast Político entrevista o ex-governador de São Paulo, Márcio França. Ele também é presidente estadual do PSB no estado. Comigo nessa entrevista o repórter Eduardo Gaia. Bem-vindo, Eduardo. Bem-vindo, governador, e muito obrigado pela gentileza de aceitar esse convite. Obrigado a vocês aí. Bom dia a todos. Estamos com a expectativa do ano que vem, se Deus quiser. Legal. Por falar ano que vem, governador, o cenário eleitoral de 2022 ainda está incerto, principalmente em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil. Ao que tudo indica, o ex-governador Geraldo Alckmin deve sair do PSDB e deve ir para o PSD ou para o PSB, né? Enfim, então a negociação está muito boa. Acontece também que o senhor é um pré-candidato, né, no PSB, para disputar de novo o retorno, né, ao Palácio dos Bandeirantes. Como é que está ficando essa equação? O governador Geraldo Alckmin vem para o PSB, o senhor vai ser o candidato do PSB, enfim, como é que está esse desenho para 2022? Olha, em função da eleição passada, né, Gustavo, eu tive um desempenho, era uma pessoa desconhecida em nível de disputar a eleição de governador, saí de uma eleição de 2%, fui até 48 e poucos por cento, né? Enfim, o resultado final foi menos de 1% da diferença que o Dória acabou ganhando, e é natural que eu dispute o governo de São Paulo, que é a nossa intenção, né? Nosso partido está estruturado para disputar as eleições aqui em São Paulo e em alguns estados onde nós achamos que nós temos candidatos fortes. Pesquisas também apontam resultados positivos. Agora, eu tenho uma relação de amizade e de respeito com o governador Alckmin muito grande. E, em função disso, nós havíamos combinado de fazermos a decisão aqui de São Paulo em conjunto. Então, significa dizer que sairíamos juntos em alguma das posições. Alckmin já foi governador 4 vezes. Ele poderia, eventualmente, não ser o candidato a governador, disputar talvez Senado, a vice, ou, enfim, algum outro cargo, ou, eventualmente, também disputar o governo. E nós estaríamos, de qualquer maneira, juntos. Decidiríamos isso só a partir do ano que vem, em função dos números, resultados, das candidaturas, das prévias do PSDB. Só que surgiu essa novidade aí nas últimas 2 semanas, né? O presidente Lula, verificando a situação de que o Alckmin, embora seja um nome nacional, não tenha sido lembrado por ninguém, né, para ir para a terceira via, enfim, lembraram do Luciano Huck, da Atena, de vários nomes, e não lembraram do Geraldo, que é um homem muito experiente, foi governador 4 vezes, disputou a presidência da República 2 vezes, foi para o segundo turno, né? Tinha se preparado muito para ser o presidente da República. O Lula, como é da sua característica, percebendo esse vácuo, começou a fazer umas falas públicas, né, insinuando a possibilidade do Geraldo ser candidato a vice-presidente da República. Isso deu uma chacoalhada grande no quadro, né? A gente ontem mesmo estava testando com pesquisas, testamos com 2.600 entrevistas presenciais aqui na capital e na Grande São Paulo, e conforme havia se previsto, com o fato da junção dos dois, você sobe 4, 5 pontos na eleição do presidente Lula, o que daria uma margem bem apertada para ter eleição no primeiro turno, sem ter segundo turno, né? Então, acho que isso aqui, do jeito que a gente faz pesquisa, certamente o PT também fez, e deve ter uma pesquisa semelhante, mostrando que o Alckmin completaria um determinado perfil para o Lula, né? Em especial no sul do país, nesse mundo agro, nos evangélicos, nos mais religiosos, e no interior de São Paulo. Exatamente um perfil que coaduna muito com o perfil mais forte dos eleitores do Geraldo Alckmin. Essa é uma hipótese nova. O Alckmin é um homem experiente. Ontem à noite nós estivemos juntos, tomamos um café. Ele decidiu realmente sair essa semana do PSDB, porque não tem mais a ver ele com o PSDB. Enfim, a vitória do Dória fechou a última fresta que existiria de uma eventual reconciliação. O estilo do Dória e o que ele pensa em política não tem a ver com o que pensa o Geraldo Alckmin para o país, enfim, né? São modelos diferentes. O Dória tem uma forma diferente de pensar. E isso levará o Alckmin, portanto, a ficar sem partido por um período,
naturalmente, depois ele vai tentar pensar nos dois caminhos. O caminho de governo do Estado seria mais apropriado ele fazer pelo PSD de dado, né? Porque é onde o Kassab tem sido muito correto, disse a ele que serviria para que ele pudesse ter o partido e, ao mesmo tempo, fazer a composição que ele bem entender. E aí, nesse caso, nós estaremos juntos nessa chapa. E a outra possibilidade é essa, mais remota, mas também existente, de uma eventual situação nacional, onde ele influenciaria a eleição nacional. Aí, neste caso, dele disputar a eleição nacional, naturalmente que o quadro que se abre é o disputar a eleição em São Paulo, né? É uma lógica meio assim, o eleitor do governador Alckmin tem uma tendência de, em ele não sendo candidato, completar esse voto ou deslocar o voto até a mim, mais do que para outros candidatos, porque nós somos parceiros, enfim. E eu perdi a eleição exatamente no eleitor do interior, né? Na capital, Grande São Paulo, eu ganhei a eleição com uma longa folga aí do Dória. Então, a dificuldade é o interior de São Paulo, exatamente onde está o eleitor mais forte do Alckmin. Então, basicamente, era isso. Agora, governador, no bastidor também se diz sobre a possibilidade do PSD apoiar o ex-presidente Lula no plano nacional. Essa é uma negociação que já caminha há algum tempo, em troca do PT retirar a pré-candidatura do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ao governo do Estado. O senhor confirma essa negociação e como garantir uma composição vitoriosa com o PT em São Paulo, que é um estado bastante antipetista? Repare, o que acontece é o seguinte, né? No Brasil, nós temos praticamente dois países grudados por um território, né? Nós temos um país que vai da Bahia para cima, Nordeste inteirinho, Norte do país, enfim, que tradicionalmente vota com uma tendência. E da Bahia para baixo, uma outra tendência. Tem assim sido nas últimas 5 eleições presidenciais, né? Como todos sabem, é evidente que o presidente Lula é quem tem muito mais votos da Bahia para cima, né? E da Bahia para baixo é onde também existe mais rejeição ao partido, enfim, tudo que aconteceu. Acontece que nessa toada aí do momento nacional, a probabilidade maior que nós temos não é termos 20 opções, né? Porque, embora tenha vários nomes aí que se chama terceira via, ao saírem 4, 5, 6 candidatos, a tendência natural é que os dois polos mais fortes se consolidem, né? O presidente da República, como Bolsonaro, dificilmente ficaria fora de um segundo turno, porque, tradicionalmente, a reeleição é quase que uma rechamada de alguém que já está no poder. Então, é muito pouco provável que ele não tenha 5 pontos, 20 pontos, o que levaria para o segundo turno. Se o Lula está no segundo turno, não cabe uma terceira pessoa. Bem, dito isso, vamos aqui ao caso de São Paulo. Eu sou pré-candidato a governador de São Paulo. Já fui governador e tive um desempenho na última eleição com mais de 10 milhões de votos no estado de São Paulo. Naturalmente, se o PT pretende priorizar a eleição presidencial, e deveria priorizar, porque se nós tivéssemos um quadro presidencial do tamanho que eles têm, a prioridade que nós levaríamos é a eleição presidencial. Quando Eduardo Campos era vivo e nós decidimos lançá-lo candidato à presidência, todos os nossos quadros no Brasil inteiro retiraram suas candidaturas e deixaram à disposição do presidente da República, do Eduardo, para que ele pudesse fazer a composição que fosse possível em função da prioridade, que era a eleição presidencial. Há muita gente no PT que tem alguma dificuldade nisso, porque, naturalmente, alguns acham que a eleição está ganha, encerrada, né? Que não tivesse encerrada a eleição, por conta do favoritismo do presidente Lula. Eu sou daqueles que entendo que a eleição não está encerrada. Será uma eleição, aliás, acirrada. Nós tivemos as eleições americanas, as eleições alemãs, as eleições peruanas, todas elas muito apertadas, com menos de 1% de diferença recentemente. Esses dias tivemos uma eleição na OAB de São Paulo. Vocês se recordam aí, disputaram a presidência da OAB de São Paulo, inclusive cumprimentando a nova presidente, a primeira mulher presidente da OAB, que, enfim,
Mas quando eu fui olhar o resultado, eu votei, quis olhar se minha candidata estava na frente. Quando era umas 4 da tarde, estava 13.675 contra 13.674. Era um voto de diferença, já com 70% das urnas apuradas. Para demonstrar que, ultimamente, as eleições, todas elas, em qualquer campo, acabam sendo muito acirradas. E, possivelmente, nós teremos uma eleição com menos de 1% de diferença entre um quadro e outro, a não ser que ela encerre no primeiro turno. Mas, se ela não encerrar no primeiro turno, nós teremos uma eleição muito acirrada. Com o Lula fortemente votado no Nordeste, Norte, nas camadas mais humildes da população, com o Bolsonaro mantendo o seu eleitorado no sul do país, agronegócio, interior de São Paulo, um pouco do evangélico, mais concentrado, o voto do Bolsonaro equilibrado entre os homens com o Lula e as mulheres, mais uma vez, sendo decisivas, onde dão ampla maioria de votação para o Lula contra o Bolsonaro. Esse é o quadro atual. Bem, dito isso, só para encerrar aqui São Paulo, a eleição de São Paulo passa a ser vital nesse quadro, porque São Paulo é 25% dos eleitores do país. A pergunta é, se o PT pretende ter o candidato a presidente da República, né, é natural que eles façam todo o esforço em todo o Brasil para que ele seja o eleito. Nesse caso específico, o que é que tem, digamos, não é nem provocado ele? É porque quando se faz pesquisa atualmente, na ordem da Datafolha, por exemplo, nós tivemos o Alckmin com 25 e eu e o Haddad empatados, ele com 17, eu com 15, se eu não me engano. Então, essa posição um pouquinho na frente do Haddad leva os petistas a terem a ideia do seguinte: chegou a nossa chance, a nossa vez. O Haddad é um homem preparado, foi prefeito, foi ministro, enfim, disputou a presidência da República, vamos tentar também elegê-lo. O que é direito do PT? Essa decisão eles vão ter que tomar mais para frente. O que meu partido, o nosso presidente nacional, fez um comunicado oficial à direção nacional do PT, e o nosso partido, o núcleo mais antigo do partido, que é quem geralmente toma as decisões antecipadas, são os ex-governadores do partido, eu, o Hollenberg da Brasília, o Beto Albuquerque do Rio Grande do Sul, o Casagrande do Espírito Santo e, claro, o núcleo de Pernambuco, que hoje é representado pelo governador Paulo e pelo prefeito João Campos. Nós decidimos que, para ter qualquer tipo de conversa com o PT que envolva trazer uma outra pessoa que não é do partido para ocupar a vice-presidência da República, numa indicação, dependeria de gestos deles em relação aos estados que nós temos essa nossa, digamos, o nosso núcleo mais forte disputando. Entre eles está São Paulo. Agora, daí para frente, é uma decisão que o PT vai tomar, usando lá os seus critérios. Se, por acaso, não der certo essa negociação, não há nenhum problema, o Lula lança a sua candidatura, nós continuamos aqui separados deles nacionalmente, vamos montar a nossa chapa para o governo aqui em São Paulo, possivelmente com o governador Alckmin, e depois, num eventual segundo turno, a gente pode se encontrar. Né? É isso. Governador, pensando na questão nacional, sem a coligação, né, entre PT e PSB, como que o PSB vai fazer? Vai lançar uma candidatura própria? Vai apoiar quem? E também trazendo esse mesmo cenário para São Paulo, pensando que o governador Geraldo Alckmin, né, saia como candidato pelo PSB ou pelo PSD, numa coligação com o PSB. O senhor consideraria sair candidato a senador aqui em São Paulo? Os dois cenários, assim. Bom, primeiro com relação à coligação. Você sabe, as coligações proporcionais foram extintas no Brasil, né? Então, só se tem regra atualmente para a federação, que é uma coligação para 4 anos. Nós decidimos nesse núcleo lá e comunicamos ao nosso presidente, Carlos Siqueira, que nós não faremos federação no país com partidos maiores que os nossos. Então, não faremos com o PT, não faremos com outros partidos, e não é por nenhum tipo de problema de convivência, não. É porque os partidos são obrigados a atingir um mínimo de votação e para fazer isso, tem que lançar chapa completa nos estados. Então, por isso, a necessidade de lançarmos 70 candidatos em São Paulo, a maioria, todos os candidatos da Bahia, do Rio de Janeiro, para formarmos o número que nós precisamos. Nós podemos fazer coligação com partidos menores, federação, aliás, PCdoB, PV, PSOL, Rede,
até o Cidadania, enfim, o Solidariedade, está no nosso escopo de possibilidade. Com relação à coligação nacional, se o PT entender que é importante para ele estar com o PSB, porque o PT, nesse instante, faltando menos de um ano da eleição, ainda não tem nenhum partido junto com o presidente Lula. É um fato estranho para quem é o favorito, o franco favorito. Por que até agora não tem um partido coligado? Alguma coisa mudou. É porque os partidos que normalmente ficavam com ele, hoje estão no centrão, estão com o Bolsonaro. Né? Então, os partidos já estão todos escolhidos. Praticamente todos já têm um candidato. Se nós não tivermos com o presidente Lula, nós podemos estar com o presidente Ciro, com quem nós nos relacionamos muito bem, porque o Ciro já foi do nosso partido, eu sou muito amigo dele, ou podemos não ter candidato à presidência da República, que também é uma hipótese. Quando muita gente não se lembra, e acha que a gente vai meio automático, na eleição, quando o Lula foi candidato à reeleição, houve uma disputa interna se nós devíamos ou não coligar com ele formalmente. Eu me lembro que Eduardo Campos era favorável à coligação e nós fomos para o voto internamente e nós ganhamos e nós não fizemos coligação com o Lula e fomos sozinhos, sem candidatura a presidente. Isso permite que você possa ter em cada estado, quem tiver mais afinidade com um vai e outro estado não vai, né? E ainda tem uma possibilidade que ainda é remota, mas sempre existe a possibilidade de um nome, porque você sabe, todo partido tem o sonho de ter seu candidato. Então, existe a possibilidade, há muita pressão interna no PSB, dos militantes, dos vereadores, enfim, para que nós tivéssemos também o nosso candidato. Já que todo partido está lançando um, nós lançaríamos um nome para a presidência da República que pudesse representar o partido e que pudesse, eventualmente, ajudar essa formação das chapas nos estados. Isso ainda é uma decisão que vai ficar lá para frente, porque isso, depois da convenção em abril, é que vai se discutir essas possibilidades. O que está se fazendo agora é uma antecipação em função do surgimento do nome do governador Alckmin, que eu já havia convidado o Alckmin para entrar no PSB por dezenas de vezes, sugeri para ele que entrasse aqui, disse a ele que se ele quisesse entrar aqui e ser o candidato, eu aceitaria que ele fosse o candidato aqui dentro, inclusive. Não tenho problema de sair candidato a qualquer outra função. Eu não tenho nenhum. Eu sou uma pessoa que eu tenho 40 anos no PSB, já ocupei o cargo de governador, portanto, eu tenho meu quadro desenhado lá no Palácio, já cumpri a minha missão de governador, mas é claro que, como eu fiquei pouco tempo, eu gostaria de mostrar um pouco a possibilidade que eu vejo de fazer diferente em relação a algumas coisas aqui no estado de São Paulo. São Paulo foi muito mal governado esses últimos 4 anos, 3 anos e pouco. Nós tivemos um retrocesso violento em várias áreas. Vou especificar pelo menos 2. Né? A parte tributária, nós tínhamos aqui em São Paulo uma tradição de não aumentar impostos. O governador Dória aumentou todos os impostos do ICMS, todos. A alimentação, remédio, material de construção, veículos, carro usado aumentou 200%, álcool, diesel, enfim, aumentou todos os impostos. Aliás, está na Assembleia Legislativa um novo aumento agora, para ser votado ainda semana que vem, passando de 4% para 8% o ITBI de São Paulo. Quer dizer, o imposto de transmissão de bens imóveis vai passar de 4% para 8%. Quer dizer, é 100% de reajuste. Eles aumentaram todos os pedágios de São Paulo e aumentaram o número de praças de pedágio. Aliás, para ser justo, o Dória reduziu um único imposto, o imposto do combustível de avião. Ele reduziu 50%. Então, as 3 grandes companhias brasileiras deixaram de recolher aqui em São Paulo 500 milhões de reais por ano. 500 milhões de reais por ano. Quando ele foi indagado por que ele reduziu, ele falou que simplesmente todo mundo usa avião. Então, naturalmente, as pessoas vão ter uma redução naquilo que eles usam. Ele desconhece as coisas, porque a multidão, a grande parte das pessoas não usa avião. As pessoas usam ônibus, né? Metrô, enfim. Então, essa desconexão desse assunto, somadas a outras, por exemplo, todos os índices de violência em São Paulo aumentaram nos últimos 6 meses. Roubo, furto, homicídio, todos aumentaram. Eles vinham numa queda de quase 15 anos seguidos e agora aumentaram. Na nossa visão, o formato que ele atuou, dedicando mais tempo às prévias do PSDB, dedicando mais tempo a fazer live todo dia com o presidente Bolsonaro, brigando com o Bolsonaro, enfim,
e discutindo isso, produziu um grande atraso. A gente passou 3 anos e pouco sem governador, praticamente, né? Na mão do vice-governador, que faz o que pode, mas não é o governador, né? Então, na nossa visão, foi um grande equívoco e, nas nossas pesquisas, isso leva a uma rejeição gigante do governador Dória em São Paulo, que nós entendemos, porque como eu perdi a eleição por 300 e poucos mil votos de diferença, esses 50 alguma coisa que ele teve, eu procuro encontrar os eleitores dele que votaram nele, que estão satisfeitos, e não encontro. E acho que eu teria 1 ou 2 ou 3% desses eleitores poderiam votar em mim, e acho que, portanto, eu tenho uma certa prerrogativa de ter sido o segundo mais votado na eleição passada. Governador, e senador, o senhor considera sair para o Senado? Não tinha pensado numa hipótese dessa. Eu acho que para o Senado você deve fazer quando você está num padrão de experiência maior que a minha, né? Um ex-governador, um ex-ministro, acho que era importante. Mas eu também não descarto nenhuma hipótese, não. Acho que o Senado é uma honra. Mas é que eu sou um governador de muito pouco tempo, né? 8 meses, de verdade, você não consegue colocar em prática as suas ações, né? Eu, de verdade, não tinha, naquele período, inclusive, você tem uma série de proibições por conta da eleição, então, naturalmente, não dá para você dizer que você ficou lá um período que você conseguiu implementar os seus planos. Mas eu não descarto, acho que o Senado é uma honra para qualquer brasileiro, enfim, mas qualquer cargo, quando você é eleito, é uma honra. Eu só acho que a estratégia tem que ser montada, do ponto de vista de São Paulo, para ajudar a estratégia nacional. Se não for para ajudar a estratégia nacional, a melhor estratégia, evidentemente, é o Alckmin disputar comigo a chapa de governador, porque juntos nós temos mais de 40% dos votos. E aí nós vamos para o segundo turno e vamos encontrar alguém no segundo turno. E eu deduzo... E o senhor de vice, é isso? Pode ser, ou vice-versa, né? O Alckmin é um homem muito humilde, e eu tenho certeza que ele não teria dificuldade de fazer o que os outros talvez devessem fazer, que é demonstrar humildade de poder, eventualmente, numa circunstância, ajudar um outro a ser o candidato, né, quando você confia nele. Mas, seja como for nessas condições, nós teríamos aí uma chapa nossa, indo para o segundo turno, provavelmente contra uma chapa do Haddad, que, naturalmente, pela puxada que o Lula produz hoje em São Paulo, com 30%, 35%, 40%, a tendência é puxar o Haddad junto. Vem daí a lógica deles não quererem mexer nessa história do Haddad. Só que aí eu pergunto a vocês que são experientes e têm uma vida acompanhando política. O que vai acontecer com o eleitor em São Paulo? Imagine que seja o quadro Márcio França, Alckmin ou Alckmin, Márcio França, no segundo turno, contra Haddad e alguém lá. O Lula, naturalmente, no segundo turno, com o Bolsonaro no segundo turno, se forem os dois, que é o mais provável, o Lula virá a São Paulo e terá que fazer campanha para o Haddad, certo? Então, 13 Haddad. O meu eleitor, o eleitor do Alckmin, em vendo essa situação, pode levar esse eleitor a, num ato de rebeldia, falar: eu não voto mais no Lula, eu vou votar no outro. O outro, nesse caso, é o Bolsonaro, né? O eleitor não age como você quer exatamente, ele age também pelas emoções. Se você só tiver 2 aqui e um está de um lado, é meio natural o outro fazer o caminho inverso. Então, quem está colocando em risco essa relação ou essa possibilidade é exatamente quem apostar no risco pode colher tempestade. Eu alerto sempre que, há um ano antes da eleição, ninguém do nosso campo, assim, ou da lógica da política, podia supor que o Bolsonaro ia ser presidente da República. E ele ganhou a eleição, né, de maneira legítima, ganhou a eleição, e ele ainda mantém um forte componente numérico quando você faz pesquisas. A pergunta é, se houver um segundo turno e a decisão ficar por menos de 1%, e esse 1% puder ter sido tirado em São Paulo e não for tirado, quem será o responsável pelo fato de termos mais 4 anos desse mesmo governo? Porque 4 anos a mais desse governo, ele possivelmente terá consequências. Você sabe que o presidente da República novo indicará mais vários ministros do Supremo. Somados aos que já foram indicados, a tendência é nós termos uma maioria que pense como o atual governo pensa. Se isso acontecer, é meio lógico,
uma alteração da Constituição feita por uma maioria do Congresso, alterando a Constituição para ter reeleição da reeleição. Esse é um formato quase um formato de bolo. Foi feito em todos os países que nós tivemos situações assim na América Latina, altera a Constituição, o povo decide, o povo congressista vota a reeleição da reeleição. E aí, eu não sei que idade você tem, mas eu com 57, 58, dificilmente veria outra pessoa na presidência da República, porque nós vamos ter reeleição da reeleição várias vezes, né? Então, para evitar uma situação dessa, nós teremos que não errar, como já erraram anteriormente. Legal. Governador Márcio França, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo Editor, e agradecer ao Eduardo Gaia, que está fazendo essa ponte em Brasília, e agradecer ao Cláudio da Luz, que está fazendo a edição desse programa, e agradecer a todos que estão acompanhando mais um Papo Editor. Até a próxima semana e com a gente aqui no Podcast Político.